presentes. Muito obrigado pela presença de todos. Cuida aí. É uma grande honra abrir o ano de 2025, uma palestra a mim solicitada. A irmã Dulce citou que o título é longo e, além de longo, ele é controverso, porque muitos de nós sempre atribuímos as catástrofes, e as pandemias aos espíritos. Alguns de nós muitas vezes dizem, se Deus não quiser, a catástrofe não vai acontecer. A verdade é que Deus não quer nunca o nosso mal, mas devemos entender que o nosso planeta, criado há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, ele tem, como qualquer outro corpo celeste, um desenvolvimento. E esse desenvolvimento passa por adaptações. E é impossível, como tantos outros planetas no nosso universo, que a Terra também não sofra transformações. Eu começo esta palestra com uma frase que antes da palestra me veio da turminha do plano superior. O grande erro do ser humano é pensar que a raça humana é o centro da criação divina. Se nós regredirmos na história do nosso planeta, nós vamos ver que outros animais, seres e plantas já existiam muito antes do homem. O homem não foi criado para governar a Terra. A Terra é governada por Jesus Cristo e sua legião de benfeitores. O homem, ele se julga sempre o centro do universo, mas o homem é uma das formas mais frágeis de vida que nós temos no universo. A prova disso é que nós temos corpos, e esses corpos são suscetíveis a doenças, a pragas, moléstias, aos acidentes naturais, a intempérie. Quando estamos com frio, temos que recorrer a roupas. Quando estamos com calor, temos que recorrer a equipamentos. O homem está quase pronto para habitar outros planetas. A gente quase seguidamente ouve falar, que o homem está prestes a conquistar outros mundos. E aí, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que o homem nem ainda consertou a Terra, e ele já quer conquistar outros mundos. Existem projetos de bases lunares na Lua, existem projetos de bases de vida humana em Marte. Nós já temos dejetos e lixos humanos na Lua, nós já temos dejetos e lixos humanos em Marte. Ao redor da Terra nós temos aproximadamente 900 mil corpos, 900 mil equipamentos oriundos de coisas que nós lançamos ao espaço. Esses 900 mil, aproximadamente 70%, 60%, é de fragmentos de 1 a 10 centímetros. Cerca de 34 mil desses itens, eles têm bem mais de 10 centímetros. E eles viajam a 35 mil quilômetros por hora. Então não bastem as ameaças que nós temos no nosso planeta, nós ainda temos que nos preocupar com corpos, com materiais, com maquinário que o homem lançou ao espaço e que daqui a pouco vão cair na Terra. E isso, meus irmãos e irmãs, não foram os espíritos que fizeram, foi apenas o homem, só ele. O homem, na sua ânsia por carne, óleo e tudo mais, ele matou baleias, ele matou golfinhos, ele abalou a fauna e a flora. E hoje nós estamos aqui em Porto Alegre com 40 graus de calor e sensação térmica de 44, 46, olhando os frutos daquilo que o homem fez na terra.
talvez a nossa próxima extinção em massa, ela não seja por catástrofes naturais. Talvez a nossa próxima extinção em massa se dê pela ganância do homem, pelo homem explorar todos os recursos naturais dessa terra, deste planeta maravilhoso que foi nos dado e criado por Jesus Cristo há 4,6 bilhões de anos atrás. E pode ser que o próprio homem acabe com a vida sobre a crosta terrestre. Nós temos acompanhado que os oceanos têm aumentado a temperatura. Isto é um imenso perigo para a humanidade, porque já houve um processo de extinção justamente pelo mesmo motivo, o aumento da temperatura dos oceanos. E se a gente for olhar lá há 237 milhões de anos atrás, isso se deu, uma das teorias, em função de erupções de vulcões de grande tamanho que pulverizaram a atmosfera com CO2, sulfetos, enxofre. Alguém aqui já ouviu falar de CO2 nos tempos modernos? Alguém aqui já ouviu falar de efeito estufa? Foi o efeito estufa que dizimou 70% da vida na Terra 237 milhões de anos atrás. Só que ele foi provocado por vulcões. E hoje ele está sendo provocado por quê? Não é pelos espíritos, é pelo homem, a quem este planeta foi entregue para que ele cuidasse, para que ele respeitasse. Se a gente observar a história da Terra, e não há como falar desse assunto sem observar a história da Terra, os hominídeos, ou seja, a raça humana, e observem, vamos citar de novo, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. O homem tem entre 1,8 e 2 milhões de anos. E nós já conseguimos fazer com a nossa Terra o que um período levou entre 100 e 200 mil anos para conseguir. Aí sim, por catástrofes naturais, mas nós estamos conseguindo mudar esse paradigma. Vejam como o homem é poderoso, né? O homem está conseguindo diminuir o seu prazo de vida. E isso, meus irmãos, não são os espíritos que querem. Bem pelo contrário, quando nós temos um processo grave, uma catástrofe, um processo de pandemia, todo o plano espiritual é movimentado para acolher aqueles espíritos que desencarnarão. Foi assim com a Covid, foi assim com as catástrofes naturais que nós sofremos, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, com as enchentes. E se a gente observar as enchentes, né, a ação do homem poderia ter evitado, mas não evitou. E se a gente observar bem, a gente vai ver que a Segunda Guerra Mundial matou muito mais pessoas que a pandemia do Covid. A Segunda Guerra Mundial não foi provocada pelos espíritos, foi provocada pelo homem. E se alguém aqui parar para pensar, vai ver que o objetivo foi só poder. Uma das criaturas mais frágeis do universo, ela se julga o centro do universo. Pelo homem, por muitos homens, não existe vida fora da Terra, porque a Terra é um planeta maravilhoso e o homem é supremo no universo. E às vezes, quando o homem se julga supremo, ele esquece até que Deus está acima dele, que Jesus está acima dele. E se os cientistas parassem para ouvir um pouco mais os relatos dos espíritos, eles teriam a confirmação de que fora da Terra há vida, em muitos mundos. E a vida que a gente conhece lá fora, na sua grande maioria, é mais desenvolvida que a nossa. Na psicografia efetuada por Chico Xavier,
na qual o espírito manifestante era sua própria mãe, né? Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, de 1939, a mãe de Chico Xavier já citava da conversa que ela teve com os habitantes de Marte. E tem uma passagem muito interessante, que eu vou localizar aqui, e que fala justamente da questão da evolução de outros seres com relação à Terra. Cabe lembrar, né, que quando a gente ouve falar de relatos de objetos voadores não identificados que vêm à Terra fazer seus estudos e conhecer um pouco o planeta, quando se tem relato que um objeto é avistado, o que o homem faz? Qual é a primeira coisa que ele faz? É contra-atacar, mesmo sem perguntar, sem saber o motivo da visita. E é por isso que os conflitos na Terra acontecem, porque muitas vezes o homem não pergunta, ele atira primeiro. É isso que acontece entre as nações. É por isso que nós temos hoje conflitos mundiais, guerras mundiais. Os espíritos não querem guerra, Deus não quer guerra, Jesus não quer guerra. Maria João de Deus diz o seguinte em sua visita a Marte, apenas um trechinho: assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra, e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver. Longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de vitualhas de outros seres da criação. Nele, a sociedade está constituída de tal forma que as guerras ou os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade, rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Isto foi citado a Maria João de Deus por um dos principais governantes do planeta Marte. E os Espíritos nos trazem essas passagens através das psicografias, e essa foi trazida por Chico Xavier. Eu trago aqui rapidamente um relato, e eu vou citar rapidamente isso, que vai nos mostrar como o nosso período na Terra, este que nós estamos vivendo, ele é agraciado. Há 440 milhões de anos atrás, no período ordoviciano e siluriano, 85% das espécies da Terra foram extintas. No período devoniano, que vai de 370 a 360 milhões de anos atrás, 70 a 80% de todas as espécies que viviam na Terra foram erradicadas. No período permiano, que foi de 250 milhões de anos atrás, 95% dos seres foram extintos. No período Triássico, há 200 milhões de anos atrás, veja que nós estamos chegando mais perto da nossa época, 3/4 das espécies que existiam na Terra foram dizimadas. No período Cretáceo, apenas 65 milhões de anos atrás, 80% das espécies sumiram, inclusive os dinossauros. E aí nós temos um período chamado Antropoceno, 2022. Alguns especialistas entendem que o planeta passa atualmente pela 6ª extinção, no momento em que vivemos. E ao contrário dos 5 episódios que a gente citou aqui, as causas não são mudanças ambientais fortuitas ou a chegada de asteroides. Dessa vez, a culpa é da humanidade.
A gente lembra que a taxa normal de extinção de espécies, que varia entre 100 mil e 200 mil anos para uma espécie ser extinta, ela está acelerada 100 mil vezes. E a gente que está vivendo aqui na Terra, a gente não dá muita bola dessas coisas, né? Porque isso é algo que alguém tem que resolver. Mas a gente tem sempre que lembrar que a gente vive neste planeta. E que os espíritos nos dão muita força. Força para nós reagirmos e fazermos a nossa parte. Se cada um de nós fizer a sua parte da forma correta, o nosso planeta se transforma. Nós estamos hoje, isso não é novidade, não estou trazendo nenhuma novidade aqui, à mercê de uma possível terceira guerra mundial, ou seja, a terceira guerra nuclear. São os espíritos que querem a terceira guerra nuclear. Ou são as principais potências do país, do mundo, que disputam o poder há muitas décadas. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, de 1971, se alguém aqui não assistiu, está lá no YouTube, eu sugiro assistir o programa na íntegra. Ele citou num dado momento que se a humanidade passasse pela terceira guerra, sem que o conflito acontecesse, nosso país então daria um salto para a sua evolução. E hoje estamos à mercê de que alguém aperte um botão para que a terceira guerra mundial aconteça. Há pouco tempo atrás a gente teve aí, isso é inesquecível, né, em 2019, meados de 2019, nós tivemos a pandemia de Covid. Muitos de nós perderam amigos, perderam entes queridos, vizinhos, parentes, próximos, pais, mães. Será que os espíritos quiseram a pandemia? A tarefa dos espíritos muitas vezes é apenas reunir as pessoas que irão partir. Porque todos nós temos missões a cumprir e algumas delas se encerram. Algumas delas se encerram na Covid, algumas delas se encerram todos os dias. No nosso mundo, o Lourenço não garante que estará vivo amanhã. Mas eu farei força para estar vivo e para fazer o bem, promover a caridade, trazer o amor às pessoas, trazer o bem às pessoas, fazer o bem às pessoas, além de cuidar de mim. Porque este invólucro que Deus nos deu, que Jesus nos deu, ele é sagrado. Não é direito de ninguém tirar a vida deste invólucro. Mas um dia chega o nosso momento. Chega pelo Covid, chega por uma catástrofe natural, chega por uma morte natural, chega pelo motivo que for. E a gente, dentro da doutrina espírita, aprende que o desencarne, ele é normal. A gente não precisa botar, figuras assustadoras no processo de desencarne de um ser humano, porque nós somos uma bateria. Quando a energia dessa bateria, de tanto a gente carregar, ela cessa, apaga. E fica aquela chama maravilhosa chamada Espírito. Se nós, como bons seres humanos, e aqui eu trago relatos de fontes fidedignas, muitas das pessoas que partiram durante a Covid-19 não observaram os preceitos de cuidado. Muitas delas partiram porque seus organismos eram fracos e seu momento havia chegado. Mas muitas pessoas não usaram máscara. Muitas pessoas não faziam asepsia, como era recomendado. Muitas pessoas não se medicavam. Muitas pessoas do Covid partiram porque não observaram a necessidade de se proteger. Eu tenho muitos amigos que disseram assim: eu não vou me vacinar porque a Covid ela é falsa,
é uma invenção. Covid não existe. E parentes próximos deles faleceram de Covid. E por sorte, eles não. Mas eles foram exceções. Porque grande parte das pessoas que não se cuidaram partiram. Nos processos de catástrofes naturais, e aqui eu estou falando de um assunto pesado, que pesa para a gente, né? Saber determinadas coisas, ser lembrado de determinadas coisas. Mas o assunto é justamente esse. É um fenômeno natural que ocorre ou é a vontade dos espíritos? E aí a gente vê, observando toda a história do nosso planeta, a história pregressa dele, e a forma como as coisas aconteceram, que não, isso não é vontade dos espíritos. Se os espíritos, Jesus, suas legiões de benfeitores e Deus querem o nosso bem, como que ele vai matar as pessoas em tragédias? O que pode acontecer, sim, desastre aéreo. As pessoas são reunidas para aquele momento, mas é porque é o momento delas partir. E como espíritas, né, nos cabe entender isso. Eu sempre digo, num acidente de trânsito nunca há o acaso. Ou alguém aqui acha que é um acaso? Não, eu vinha passando, não via preferencial e passei e bati no outro carro. É um acaso? Ou eu não via preferencial? Eu não passei o sinal fechado? Eu não estava em alta velocidade? Eu não queria chegar primeiro que todo mundo? Não existe acidente de trânsito ao acaso. Falhou um componente do veículo, aí a gente vai olhar lá no detalhe, né, na perícia, e vai ver que este componente estava sem manutenção, e muitas vezes havia sido avisado. Aí a gente vai ver que naquele acidente o motorista estava embriagado. Isso é acaso? Eu bebi por acaso? Então, meus irmãos e irmãs, a gente vê o nosso planeta. Não posso falar por Deus outros, porque eu não estive ali nos outros planetas. Mas a gente vê com muita naturalidade que os espíritos nos protegem. Jesus nos protege, Deus nos protege, suas legiões de benfeitores nos protegem. Todos os dias. Saibam que cada um de vocês é cercado sempre por alguém que os protege. Por alguém que vocês pedem por auxílio, ou por alguém que está sempre observando vocês. Quando a gente escapa daquele momento que a gente diz assim, ui, foi quase. Não é só acaso. Alguém assoprou, disse, cuidado. E a gente nem se deu conta que ouviu. Alguém nos empurrou na hora e a gente viu que não tinha ninguém perto. Porque não era o nosso momento, e nós estamos sempre protegidos. Até mesmo quando a gente se desvirtua do caminho do bem. Alguém aqui tem dúvidas que se os dois presidentes das maiores nações do mundo sentassem para conversar sobre caridade e amor, vocês acham que teria disputa por terra, poder, dinheiro? Teria ganância no meio disso? No meu entender, se a Terra falasse de paz e amor, nosso planeta estaria em plena evolução. Nós juntaríamos as forças do mundo todo para combater as doenças. Nós nos protegeríamos a todos como seres humanos numa eventual catástrofe. As nações mais desenvolvidas nos enviariam seus meios para prever catástrofes. Elas não desenvolveriam somente para elas. Por que isso não acontece hoje? A gente observou aqui na catástrofe do Rio Grande do Sul algo muito interessante. O Brasil inteiro se uniu para nos ajudar, né? Alguém aqui não acompanhou as enchentes? Acompanhou, né? Todo mundo. Então a gente viu que todos os estados do Brasil, inclusive no exterior, veio ajuda humanitária. Aí fica uma pergunta no ar:
Tem que ser só na catástrofe. Por que as nações não se ajudam fora delas? Devemos concordar com a premissa de que, se todos nós nos mobilizássemos contra a fome na Etiópia, por exemplo, acabaria a fome. Não é isso? Os espíritos querem a fome na Etiópia? Não. Mas os governantes chegaram a essa situação. E os espíritos, muitas vezes, irmãos e irmãs, eles estão lá no ouvido do governante, solicitando que ele pense na paz, que ele dê atenção, que ele não seja corrupto. E infelizmente o ser humano ele só vai se dar conta disso depois que ele desencarna. Quando alguém vem e pergunta para ele: o que fizeste de bom? Ele diz: eu governei meu povo. Por que seu povo passava fome? Por que existia guerra entre o seu povo? E aí os espíritos, eles sempre se colocam, nesse momento, como ser humano recentes, que desencarnaram, eles se colocam na posição de vítimas. Isso é uma injustiça. Hitler foi condenado injustamente. Ou Hitler fez um mal à sociedade como um todo? Hitler fez verdadeiras atrocidades. Foram os espíritos que fizeram, que queriam aquelas atrocidades? Não. Somente uma pessoa e seus súditos. E assim, meus irmãos, é marcada a nossa terra por uma série de acontecimentos. E muitas pessoas sempre pensam: aconteceu porque Deus quis. Não, Deus não quis. Deus deu a Jesus Cristo o poder de criar o nosso planeta há 4,6 bilhões de anos atrás. Aliás, Cristo esteve diretamente envolvido na criação do nosso sistema solar inteiro. Por que motivo Cristo iria querer o mal da humanidade, com tanto amor e tanta pureza e luz que aquele Espírito tem até hoje, e que é o governante do nosso sistema solar, é a quem recorremos nos momentos de aflição? Eu recorro, não só nos momentos de aflição, mas eu recorro a Jesus Cristo também para agradecer pela vida maravilhosa que a gente tem, para agradecer que nós, seres humanos, não temos aquelas extinções do período Cretáceo, Carniano e assim por diante. Ou seja, estamos numa condição maravilhosa nesse planeta. Como seres humanos, que temos vasta inteligência, nós podemos utilizar toda essa sabedoria e inteligência para tratar melhor o nosso planeta. E aí, com certeza, evitaremos catástrofes. Com certeza, evitaremos as pandemias. A pandemia da dengue são os espíritos que criam, ou é o ser humano pela não observação de alguns cuidados básicos? Quantas pessoas morrem de dengue? São os espíritos que querem? Não. Os espíritos estão lá nas colônias auxiliando essas pessoas que desencarnam e movimentando todas as suas forças para que os seres humanos sejam mais conscientes. Então, meus irmãos, encerrando esta palestra, eu citei no início que o assunto ele é extremamente controverso. A gente tem que ter o discernimento
de que nada do que é bom quer o nosso mal. Uma catástrofe natural, ela ocorre ou porque nós, homens, hoje estamos provocando o planeta, e isso não é novidade, eu não estou aqui trazendo novidade para ninguém, ou ela ocorre simplesmente pelo ajuste que o nosso planeta sofre. E ele sofre, não adianta. Júpiter e Netuno, e aliás, Júpiter é um planeta que nos protege contra uma série de impactos de asteroides gigantescos e cometas. Jesus colocou Júpiter nessa órbita aí na frente da Terra. Para quê? Para que a Terra fosse protegida. Júpiter recebeu o impacto de um dos asteroides com mais ou menos 120 vezes o poder da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Um asteroide. E se esse asteroide tivesse colidido com a Terra ao invés de Júpiter, que através do seu magnetismo atrai esses corpos gigantescos para ele. E saibam, Júpiter tem habitantes, tem seres muito mais evoluídos que nós, e estão lá nos ajudando a nos proteger. Em Marte existe uma preocupação muito grande, citado também pela Maria João de Deus quando ela esteve lá conosco. Marte tem uma preocupação muito grande do fim da Terra pela guerra nuclear. E Marte consegue captar as vibrações da Terra. Por isso, eles têm uma preocupação muito grande conosco. Então, o que a gente pede a todos é que sempre parem e pensem. Se Deus é bom, se Jesus é bom, se os Espíritos que nos acolhem sempre, inclusive no plano superior, eles são bons, porque eles iriam querer nosso mal. Porque os Espíritos provocariam catástrofes e pandemias. E aí a gente vai ver que todos nós que passamos por tudo isso, estamos aqui, temos uma missão muito bonita a cumprir, que é efetivamente transformar este mundo para melhor. E quando a gente quer transformar um mundo para melhor, a gente começa dentro da casa da gente, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com as pessoas do nosso bairro, com as pessoas da nossa cidade, com as pessoas que a gente interage no mundo. Se a gente distribuir amor, caridade, carinho, afeto, a gente vai transformar esse mundo. É essa a mensagem que a gente deixa para vocês. Eu gostaria de encerrar essa palestra com uma oração, pedindo a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, a Falange de João Cardoso de Mello, suas legiões de espíritos benfeitores, que nós estejamos sempre protegidos das intempéries do nosso planeta, das intempéries provocadas por nós mesmos, e que tenhamos sempre fé e lucidez para acreditar no poder de Deus, de Jesus, e sempre entender que, como o maior símbolo de amor existente no universo, Deus jamais irá querer nosso mal. Devemos sempre pedir para que sejamos sempre iluminados no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho do amor, semeando todos os dias a caridade, onde quer que nós estivermos. E mais importante que tudo, agradecermos por essa vida maravilhosa que temos, por essa oportunidade maravilhosa de sermos melhores e fazermos o nosso mundo melhor. Que assim seja.